Alô? 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 Vamos ver. Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 17ª sessão ordinária do dia 9 de junho de 2014. Da 45ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Helenice, Bira, Claudinho, Heberson Menezes e Claudinei da Malha. Não havendo número legal regimental, suspenso o trabalho regimentalmente por 10 minutos. Oi? Você é louca. Reaberto esse trabalho, peço ao primeiro secretário que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei da Malha, João Henrique, Heberson Menezes, Fernando Betti, Odair Pirinoto, Dr. José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Dr. Chaves. Feita a verificação, havendo número legal regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constante no expediente dessa sessão. Ofício do expediente, documento do Executivo. Ofício 200, encaminha a resposta ao requerimento número 7, 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 201, encaminha a resposta ao requerimento 64, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício 202, encaminha a resposta ao requerimento 95, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício 203, encaminha a resposta ao requerimento 105, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício 204, encaminha a resposta ao requerimento 106, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício 205, encaminha ofício solicitando a retirada do projeto de lei número 56. Em deliberação. Aprovada a retirada pelo autor. Ofício 206, encaminha a resposta ao ofício número 317, de autoria do vereador Claudinei da Malha. À disposição dos vereadores. Ofício 207, encaminha a resposta ao requerimento 320, de autoria do vereador Zé Eduardo. À disposição dos vereadores. Ofício 208, encaminha a resposta ao requerimento 178, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício 209, encaminha projeto de lei número 64, de autoria que autoriza o município de São João do Boa Vista a instituir servidão administrativa sobre a faixa de terra do imóvel de propriedade Valdemir Balbino,
Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Encaminho, ofício 210, encaminho o projeto de lei número 65, que cria 66 vagas no quadro de pessoal permanente, regido pela CLT. Ofício número 200. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 211, encaminho o projeto de lei número 66, que cria 3 vagas do cargo em comissão de supervisão de ensino, 3 vagas do cargo em comissão de assistente pedagógico, 1 vaga no cargo de comissão de vice-diretor de escola. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça, Finanças, Educação e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 212, encaminho o projeto de lei número 67, que cria 10 vagas no cargo de auxiliar administrativo, constante da tabela B do anexo 1 da Lei 670 de 92. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 213, encaminho o projeto de lei número 68, que cria 1 vaga no cargo de motorista especializado, constante da tabela A do anexo 1 da Lei 670 de 92. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 214, encaminho a resposta ao requerimento 163, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício 215, encaminha a resposta ao requerimento 46, de autoria do vereador Raimundo Rui. À disposição dos vereadores. Ofício 216, encaminha a resposta ao requerimento 116, de autoria do vereador Helenice Imaculada Vidolin. À disposição dos vereadores. Ofício 217, encaminha a resposta ao requerimento 321, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício 218, encaminha a resposta ao requerimento 325, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores, documento legislativo, projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 216, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, denomina-se Rua Maria Lúcia Matiello Nogueira, a Rua 7 do Jardim dos Jacarandás, fase 1. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei número 217, de autoria do vereador Raimundo Rui, dispõe sobre a proibição do plantio de plantas tóxicas em logradouros públicos e partes exteriores de propriedades particulares no âmbito do município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador Fernando Betti. Eu gostaria de subscrever o projeto do Rui. Projeto de lei do... Raimundo Rui não está presente. Então, projeto de lei do Legislativo número 217, subscrito Fernando Betti. Doutor Zé Eduardo também? Doutor Zé Eduardo, vereador Gerson. Eu queria falar para os vereadores isso, que nós temos aí a visita do presidente da Câmara de Vinolândia. O projeto de lei legislativo número 217, subscrito vereador Odair Perinoto. Eu não falei do nome do vereador Paulo ainda, Paulo, presidente da Câmara de Vinolândia. Desculpa, meu ponto. Presentes vereadores Roberto Campos, Fernando Betti, vereador Gerson Araújo. Projeto de lei do Legislativo número 218, de autoria do vereador Gerson Araújo, fica proibida a utilização de cerca de arame farpado na utilização de fechamento de logradouros públicos e particulares em área urbana na cidade. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Em deliberação, Fernando Betti. Se o autor permite, eu gostaria de subscrever também. Muito importante esse projeto. Queria parabenizar o autor, porque estamos vendo aí os terrenos do nosso município, né, sendo cercados com arame farpados, e nós temos crianças nas ruas da nossa cidade, e é muito perigoso isso. Agradeço. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças, o projeto de lei legislativo
número 218, subscrito Fernando Betti. Projeto de lei do Legislativo número 219, de autoria do vereador Gerson Araújo, obriga as empresas de divulgação e propagandas, tais como jornais, revistas, sites específicos similares, a efetuar cadastro dos vendedores anunciantes, quando se tratar de imóveis oriundos de conjuntos residenciais, populares e da outras providências. Em deliberação. Aprovado. As comissões de Justiça e Finanças. Presente, vereador Raimundo Rui. Projeto de lei do Legislativo no 220, de autoria do vereador Gerson Araújo, cria o serviço Disque São João Combate à Dengue e da outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 221, de autoria do vereador Gerson Araújo, dispõe sobre a criação do Disque Verde no âmbito do município de São João do Boa Vista e da outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo 222, de autoria do vereador Gerson Araújo, dispõe sobre a obrigatoriedade de conter nos materiais de publicidade impressos e distribuídos na rua recomendação do descarte dos mesmos nos lixos em defesa do meio ambiente. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo 223, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira, dispõe sobre a cassação definitiva do alvará de funcionamento dos estabelecimentos situados no município de São João do Boa Vista, cujos funcionários ou seguranças tenham usado de violência no trato com clientes conforme especifica. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo 224, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, denomina-se Rua José Carlos. Denomina-se José Carlos Quessa Luiz, a quadra esportiva e o parquinho, localizados no cruzamento das ruas Oscar Johnson com o General Osório. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação. Se o autor permitir, eu queria subscrever esse projeto. Eu acho que é de grande mérito pelo que ele já fez por São João do Boa Vista. Então, em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Eu gostaria de subscrever também o projeto. Em deliberação. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação, projeto de lei legislativo número 224, subscrito vereador Rui, Fernando Betti, Odair Pirinoto, Roberto Campos, João Henrique, o vereador Heberson, vereador Claudinei e vereador Gerson. Projeto de lei 225, de autoria do vereador Raimundo Rui, institui o programa Escola Amiga do Meio Ambiente. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei número 226, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, dispõe sobre a obrigatoriedade de constar o nome de um operário de obra nas placas inaugurais das obras públicas do município de São João do Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 227, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, cria espaço histórico dos bairros no município de São João do Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo 228, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, proíbe a pintura de guias e sarjetas nas vias públicas no município de São João do Boa Vista. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Eu gostaria de parabenizar o projeto do novo vereador e gostaria de subscrever, se ele permitisse. Tudo bem? Gostaria de subscrever também esse projeto, senhor presidente. Então, projeto número 228, subscrito pelo vereador Fernando Betti, Claudinei, Gerson. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 229, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, subscrita pelo vereador Raimundo Rui. Denomina-se Rua Valdemar Flemling,
A Rua dos Jardins, a Rua 2 do Jardim dos Jacarandás, fase 2. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 15, de autoria do vereador Chaves, concede o título de cidadão silvanense ao ilustríssimo senhor Cláudio Perecim. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Moções. Moção número 60. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de subscrever o título do Legislativo 15? Projeto 229. Subscrito pelo vereador Fernando Betti. Projeto 15. Não leu ainda. Já leu? Tudo bem. A emoção que nós paramos, tá certo. Então, projeto de decreto legislativo número 15, subscrito pelo vereador Rui, Fernando Betti e João Henrique. Senhor presidente, o projeto de decreto legislativo 229, eu quero subscrever uma vez que o autor não encontra-se presente. O Rui já subscreveu. Tá. Então, projeto também 229, subscrito pelo vereador Roberto Campos. Moção número 61, de autoria do vereador Luiz Carlos Emiciano Bira, envia congratulações com o Clube Antigomobilismo Ferrugem na Veia pela realização do 7º encontro dos carros antigos. Em deliberação, aprovado oficial. A moção 61, subscrito pelo vereador Heberson Claudinho, Fernando Betti, Roberto Campos, Rui e Claudinei Damar. Moção número 62, de autoria do vereador Gerson Araújo, envia moção de aplausos pela prisão de 3 assaltantes que invadiram uma residência no bairro Nossa Senhora de Fátima pela Polícia Militar. Em deliberação, aprovado oficial. Peço para subscrever, senhor. A moção número 62, subscrito Fernando Betti e Claudinei Damar. Requerimentos. Requerimento 359, de autoria do vereador Odair Perinoto, encaminhou o anteprojeto de lei dispondo sobre o controle e bem-estar das populações animais, bem como sobre a prevenção e controle de vetores, animais sinantrópicos e zoonoses no município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Pela ordem, senhor presidente. Em deliberação, vereador Cláudio. Gostaria de parabenizar o Odair Perinoto pela iniciativa do anteprojeto e gostaria de subscrever, se assim ele permitir. Então, requerimento 359, subscrito por vereador Claudinho, Fernando Betti, Claudinei Damário, Roberto Campos. Mais ou menos. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento 360, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita informações da administração municipal sobre estatísticas de residências existentes no município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Se o autor permitir, eu gostaria de subscrever. E se tiver como a gente ter uma cópia dessa resposta depois também? Tudo bem. Requerimento 360, subscrito Fernando Betti. Em deliberação, aprovado oficial. Também inscrito vereador João Henrique, vereador Perinoto, vereador Claudinei. Requerimento 361, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita informações à direção da Eletro sobre os pontos de luz residencial existentes no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento 362, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita informações sobre a viagem da diretora do Departamento de Saúde. Em deliberação. Em deliberação, né? Em deliberação. Eu queria subscrever também esse requerimento. Então, requerimento 363, subscrito do vereador Chaves, vereador João Henrique e vereador Gerson. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento 363, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita informações sobre a reforma da Praça da Bandeira e da Praça Juscelino Kubitschek. Em deliberação, aprovado oficial. Subscrito, requerimento 363, subscrito do vereador João Henrique e Fernando Betti.
Requerimento 364, de autoria do vereador José Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção e Tratamento da Anorexia, Bulimia e Transtornos Alimentares e da outras providências. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 365, de autoria do vereador José Eduardo, encaminha o anteprojeto de lei que dispõe sobre a instalação de suporte ao gancho para bolsas e mochilas de usuários de sanitários de uso público em estabelecimentos no município de São João do Boa Vista. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 365, subsídio Fernando Betti. Requerimento 366, de autoria do vereador José Eduardo, encaminha o anteprojeto de lei que estabelece percentual para a aquisição de livros em formatos acessíveis para deficientes visuais pelas bibliotecas públicas municipais. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 367, de autoria do vereador José Eduardo, encaminha o anteprojeto de lei que institui o serviço Disque Emprego, destinado ao cadastro de currículo e de vagas de emprego. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 368, de autoria do vereador José Eduardo, encaminha o anteprojeto de lei que dispõe sobre o reconhecimento das pessoas com doenças renais crônicas, como pessoas com deficiências orgânicas, portadores de direitos para fins de atendimentos prioritários nos serviços públicos e privados, assim como a obtenção de descontos em eventos culturais, esportivos e de lazer no município de São João do Boa Vista. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 368, subscrito Fernando Betti. Requerimento 369, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, encaminha o anteprojeto de lei que institui no município de São João do Boa Vista o Dia Municipal de Enfrentamento à fibromialgia, em ser comemorado anualmente no dia 12 de maio. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 370, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, encaminhou um anteprojeto de lei que estabelece critérios para a elaboração de um banco de dados que contém informações sobre todas as solicitações e exames requisitados pelos médicos da rede municipal de saúde, bem como sobre encaminhamentos para especialidades e subespecialidades, solicitações de procedimentos cirúrgicos e da hipótese diagnósticas. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Gostaria de parabenizar o autor desse projeto e gostaria de pedir a permissão dele para subscrever o projeto. Requerimento 370, subscrito vereador Fernando Betti. Claudinho, Odair Pirinoto. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 371, de autoria do vereador José Eduardo, encaminha o anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação de cemitério e crematório para animais de pequeno e médio porte no município de São João do Boa Vista. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 372, de autoria do vereador José Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que cria a premiação a aluno nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio nas redes de ensino estadual, municipal e particular no município de São João do Boa Vista e da outras providências. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 373, de autoria do vereador José Eduardo, encaminhou um anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a divulgar no vidro da sua frota de veículos de transporte coletivo as riquezas da nossa cidade. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 374, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, encaminhou um anteprojeto de lei que dispõe sobre parcerias para implantação, conservação, recuperação e manutenção de áreas verdes, parques e jardins públicos, praças, rotatórias e canteiros centrais de avenidas no município de São João do Boa Vista. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 375, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, encaminha um anteprojeto de lei que cria o cursinho pré-vestibular social para alunos carentes da rede municipal de ensino no município de São João do Boa Vista. Em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento 376, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre o programa Censo Inclusão e Cadastro Inclusão para pessoas com deficiência no município de São João do Boa Vista. Em deliberação.
Aprovado, oficiis. Requerimento 377, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a responsabilidade solidária das imobiliárias na conservação e na limpeza dos terrenos, com ou sem edificação, em que mantém contrato com os respectivos proprietários. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Requerimento 378, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a eliminação das contaminações dos lençóis freáticos nas imediações dos cemitérios no âmbito do município de São João do Boa Vista e da outras providências. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Requerimento 379, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de São João do Boa Vista, nos termos em que especifica. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, Fernando Betti. Gostaria de subscrever o requerimento e gostaria de parabenizar também o autor por esse projeto, porque nossas crianças precisam de empregos. Então, o requerimento 379, subscrito Fernando Betti. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Requerimento 380, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a prevenção e a punição a atos de pichação no âmbito do município de São João do Boa Vista e da outras providências. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Requerimento 381, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, encaminha um anteprojeto de lei que institui correio escolar nas escolas públicas no município de São João do Boa Vista. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Requerimento 382, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita do Executivo a prestação de contas do evento denominado Semana Fica-Fica. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente? Em deliberação. Poderia ler na íntegra para mim, por favor? Lena. É o 382. 382. Requerimento 382, 2014, solicita do Executivo a prestação de contas do evento denominado Semana Fica-Fica. Requeiro à Casa, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Vanderlei Borges Carvalho, prefeito municipal, solicitando para que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Qual departamento foi o responsável pela realização do evento denominado Semana Fica-Fica? 2. Cópia das notas fiscais e recibo dos gastos efetuados. 3. Qual o valor pago para a utilização do Teatro Municipal? 4. Quem foi o responsável pela contratação dos artistas, inclusive cópia do contrato dos mesmos? Aguardo informações dentro do prazo determinado pela Lei Orgânica do Município. Agradeço a atenção e providências. Plenário Dr. Durval Nicolau, 6 de junho de 2014, vereador Claudinei Damalho, do PTB. Ele vai retirar. Está retirando o verso 383. 383. Vai retirar o 383. O 84, já lê direto? É, pode ler. Você tem que pôr em deliberação a outra que estava. A indicação. Agora tem o último requerimento, 384. Ele pediu em deliberação, tem que ser aprovado. Deliberação? O ofício 382, o Bira pediu em deliberação, pediu para ler na íntegra. Já li no íntegra. Foi aprovado. Agora tem deliberação? Não, está em deliberação ainda. Em deliberação, requerimento 382. Aprovado, oficiis. Tirou. Pediu retirado. Requerimento 383, retirado pelo autor. Requerimento 384, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis,
solicita a obrigatoriedade de toda unidade de saúde, UBS, PSF, Centro de Especialidade, possuir um enfermeiro-chefe para cobrir férias do titular. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador João Henrique. Todo cargo que nós temos na prefeitura em comissão, Zé, todos os cargos, fica à disposição do diretor. A hora que qualquer um sai de férias, ele nomear outro. Quando não tem, quando ele não quer, ele não nomeia. Quando ele quer, ele nomeia outro para ficar no lugar, tá? Mas eu concordo com você também. Eu acho que tem que ficar, né, João? Mas eles, os diretores que não estão nomeando. Justamente. Tá? A enfermeira sai, não pode deixar o posto sem enfermeira. Mas é a autonomia do diretor nomear outro. Vamos fazer um projeto para fazer ficar, né? Então tá jóia. Então eu queria subscrever o projeto, se o senhor permitir. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador Gerson. Eu gostaria também de subscrever o projeto do vereador Zé Eduardo e dar os parabéns para o mesmo, que na entrada, na sessão da Câmara hoje, ele colocou vários requerimentos e vários anteprojetos. Parabéns pelo seu trabalho, pela pesquisa. Eu tenho certeza que esses requerimentos, esses anteprojetos que o senhor colocou em pauta, vai beneficiar muito a qualidade de vida do nosso povo são-joanense. Parabéns pela sua atitude, digno de seguir pelos seus pares. Em deliberação. Em deliberação. Deliberação. Eduardo, se você permitir, Zé Eduardo, ser autor, eu acho que em todos os cargos de chefia da prefeitura, completar isso daí, para não ficar sem responsáveis, até em outros cargos, se você permitir que complete, e eu posso assinar também. Em deliberação. Gostaria de subscrever também. 384. Eu gostaria de subscrever o requerimento 384 do autor e deixar aqui os meus parabéns, mais uma vez, pelos anteprojetos aqui apresentados nesta casa. Requerimento 384, subscrito Fernando Betti, Odair Pirinotto, Claudinho, João Henrique. Vereador Gerson, vereador Claudinei. Em deliberação, aprovado, oficie. Indicações. Indicação 299, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira, solicita a limpeza da boca de lobo existente na rua Maria Esteves Zanetti, em frente ao número 156. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 300, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira, solicita a limpeza da boca de lobo existente na rua Francisco Dota, em frente ao número 320. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 301, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira, solicita o reparo do bebedouro de água localizado na entrada principal do pronto-socorro municipal. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 302, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira, solicita a manutenção do poste de sustentação do semáforo, localizado no início da Avenida Dona Gertrudes, em frente à livraria Letra Viva. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 303, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira, solicita a manutenção no redutor de velocidade existente na rua Santo Antônio, próximo ao número 198. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 304, de autoria do vereador Raimundo Ruiz, solicita limpeza e capinação em terreno localizado atrás do posto de saúde do bairro Jardim dos Ipês. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 305, de autoria do vereador Raimundo Ruiz, solicita a retirada do lixo acumulado no final da rua Mateus de la Libra. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 306, de autoria do vereador Raimundo Ruiz, solicita a implantação de mais um redutor de velocidade na Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, próximo ao número 1640. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Senhor presidente. Não tem ordem nisso. Indicação 307, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a troca de lâmpadas queimada há mais de 4 meses em poste localizado na rua Otávio A. Ferreira, no bairro Jardim dos Ipês. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço suspensão dessa base por 1 minuto. Suspendemos o trabalho por 1 minuto. A indicação 307 e a 306 não é da minha autoria. Não. Essa é minha. Não. E a 308 também é igual a 304.
Onde fica esse redutor aí? Onde fica esse redutor? 1640. E o 6? Minha. Ô, Rui, deixa eu ver. Santa de Virgens. Santa de Virgens. Está escrito Raimundo Rui, tá? Deixa que é coisa... O 307 é Claudinei, então. E o 308 de quem que é? Eu também. Reaberto esse trabalho, peço ao meu secretário, faça a verificação dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Então, proceda a leitura das indicações. Indicação 307, de autoria do vereador Claudinei Damalho, corrigindo, solicita a troca de lâmpada queimada há mais de 4 meses, em poste localizado na rua Otávio A. Ferreira, no bairro Jardim dos Ipês. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 308, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a limpeza e capinação de terrenos da prefeitura, localizados na rua Otávio A. Ferreira, no bairro Jardim dos Ipês. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 309, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a colocação de tela em janela do terminal rodoviário urbano. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 310, de autoria do vereador Claudinei Damalho e Odair Pirinotto, solicitam a colocação de redutor de velocidade na rua Francisco Palma Travassos, próximo à escola. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor autor. A indicação 310, subscrito Fernando Betti. Ofício do expediente. Ô, Juliano, essa dação aqui... Presente o vereador Dr. Ademir. Ofício número 141 da ação. Encaminha ofício solicitando o apoio desta casa para a venda externa de alimentos. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação. Poderia o ofício 141 e 142 ser lido na íntegra? Pode. Você melhorou? Não, estou meio gripado ainda. Vamos lá, está meio apagadinho aqui, mas vamos lá, Claudinho. A Câmara Municipal de São João do Boa Vista, ao excelentíssimo senhor presidente, eu, Marcos Alberto Vieira Baltazar, na qualidade de diretor social da ação, São João Associação de Esportes, Turismo e Lazer de São João do Boa Vista, venho através desta, respeitosamente,
a presença dos excelentíssimos senhor presidente e demais senhores vereadores, renovar solicitação de apoio para a regularização desta instituição em trabalhos de vendas externas de alimentos. Solicitação esta enviada anteriormente ao Executivo em 26 de 11 de 2008 e com a ciência na mesma data, tendo como resposta até essa data apenas que inúmeros pontos de trabalhos abertos em locais diferenciados do município e ocupados por outras pessoas até mesmo de maneira irregular. Tem como finalidade também a solicitação de autorização para continuidade dos trabalhos de recuperação, manutenção e de uso do terreno da rua Henrique Cabral de Vasconcelos, sem número, que encontrado em estado de abandono e até sua ocupação vinha sendo mantido limpo pelos moradores do local. Tem um desenho bem na frente aqui. Fé, que é isso? Desde já, contando com o apoio dos excelentíssimos senhores vereadores e presidente, e esperando encontrar estendidas mãos amigas aos que delas necessitam, agradeço-lhe e aproveito-me desde para o envio de elevada estima e respeito. Esse é um. O outro é o seguinte. Eu, Marcos Alberto Vieira Baltazar, na qualidade de diretor social da Ação São João Associação do Esporte, Turismo e Lazer de São João de Boa Vista, venho através desta, respeitosamente, a presença do excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, solicitar o apoio da obtenção de documentos que demonstrem os alvarás de funcionamentos expedidos nos períodos de 1º de 1 de 2008 até 2 de 6 de 2014. Desde já, contando com o apoio do incentivo do senhor presidente e demais vereadores, esperamos encontrar estendidos mãos amigas e que delas necessitam. Agradeço-lhes e aproveito desde para o envio deste elevada estima e respeito. Senhor Marco Alberto Vieira. Obrigado. A indicação 307 e 308 ao prefeito municipal para os devidos fins. Ao prefeito? A Comissão de Justiça. Está aqui o prefeito? Peraí. Ofício em deliberação. Ofício 141 e 142 em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício 143 da Casa Civil. Encaminho resposta ao ofício número 106, 2014, referente à solicitação dos funcionários da Sabesp. Em deliberação. Aprovada a disposição. De novo. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. À disposição dos vereadores. É errado, né? É disposição. De resposta aqui. Então, gente, o requerimento 343 está em deliberação, aprovado à disposição dos vereadores. Tá certo. Ofício 144 do SEBRAE encaminha agradecimentos pela realização da primeira semana do comércio de São João de Boa Vista e região. Em deliberação, aprovado à disposição dos vereadores. Ofício 145 de José Carlos Chicone Fusco solicita cópia do relatório final da CPI da Saúde. Em deliberação, aprovado a mesa da Câmara Municipal para os devidos fins. Telegramas. Telegrama número 18 do Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente da sessão, declaro o mesmo por encerrado. Passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, o vereador Fernando Betti fará uso do pequeno expediente. Boa noite. Boa noite
ao senhor presidente, aos demais colegas aqui presentes. Eu gostaria de comentar a respeito do requerimento 360 do nosso amigo aqui, vereador Gerson. Há algum tempo eu fiz uma solicitação a essa casa que enviasse para se fazer um levantamento populacional do nosso município. O que aconteceu? Eu recebi um e-mail, e depois recebi a resposta por essa casa, que nossa população está em torno de 88 mil habitantes. E o que acontece? Pelo que vejo, hoje nós temos mais de 30 mil moradias no nosso município. Então, eu gostaria aqui de enfatizar o requerimento do vereador e dizer que a gente está no apoio para isso. Eu gostaria também de agradecer aqui o Departamento de Obras pelas modificações que estão sendo feitas na Praça Isaura Teixeira de Vasconcelos, lá no alto do DR. Uma solicitação que foi feita logo no começo do meu mandato, na entrada do Tereza Cristina. Lá é um acesso de risco, onde há vários acidentes naquele local, e agora o Departamento de Obras está fazendo uma modificação ali, depois de tantas reuniões e tantas lutas para que aquilo acontecesse. Então, gostaria de agradecer ao Departamento de Obras pela modificação lá, e também o Departamento de Trânsito, que na última sessão eu fiz alguns requerimentos aqui, e teve uma matéria na TV São João, a respeito do Solário do Mantiqueira, na questão de ônibus, a dificuldade que aquele povo que mora naquela região tem no horário e nos pontos de ônibus, que são poucos. Então, está sendo feitas as instalações de novos pontos circulares lá, e aumentando o horário de circular naquela região. Então, gostaria de agradecer aqui o Departamento de Trânsito por essa modificação que está sendo feita naquele local também, e os redutores na rua Mato Grosso, que foram instalados nessa semana. Então, deixo aqui meu agradecimento aos dois departamentos da Prefeitura pelo serviço executado. Próximo vereador inscrito. Senhor presidente, próximo vereador inscrito, o vereador Chaves. Senhor presidente, após uma nota publicada no jornal da cidade, pelos médicos que trabalhavam no PSF, eu entrei em contato com a maioria deles e eles informaram que, se o salário realmente foi esse que está publicado no jornal, todos voltam ao quadro, voltam ao trabalho. Inclusive o médico da Vila Valentim, o Dr. Vitor, que a população pediu várias vezes que nós intervíssemos para que ele ficasse, ele afirmou e reafirmou que, se o salário oferecido pela Mil Saúde for R$ 14.700, como está aqui nessa chamada aqui pedindo para entrar em contato, para contratar médico, ele realmente volta a trabalhar. Não só ele, como todos os médicos que assinaram. Gostaria de ler a nota, porque, segundo algumas informações, os médicos haviam saído, pois não haviam aceitado o valor oferecido pela empresa. E essa nota, publicada no Jornal da Cidade, ela destoa disso. Tá? Então, para que toda a população soubesse, eu gostaria de ler a nota e informar que os médicos que assinam esse esclarecimento à população, eles retornam ao trabalho. E, segundo informações, acho que o Ademir pode confirmar, eu acho que alguns PSFs ainda estão sem ginecologista, alguns estão ainda sem clínico. Semana passada, eu estive presente na Vila Valentim, e aquela informação de que haveria médico já na semana anterior, não era verídica, não tinha médico realmente lá. Eu tive sexta-feira com alguns membros da comunidade. Então é o seguinte, esclarecimento dos médicos à população. Nós, médicos abaixo assinado, gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos à população que estão na Boa Vista, em função dos últimos acontecimentos envolvendo os postos de saúde da família, PSF, de nosso município. Nos últimos meses, a questão da terceirização do serviço prestado pelos funcionários dos referidos PSFs passou a ser analisada. Porém, em nenhum momento foi discutida com os médicos.
Então, aqui eles estão afirmando que eles não participaram realmente de nenhuma contratação. No início deste ano, foi realizada uma reunião com o prefeito municipal, sendo-nos informado que tão logo uma nova empresa fosse contratada, os funcionários seriam os primeiros a serem informados, o que não ocorreu. Eles afirmam aqui que essa reunião não ocorreu. Foi prometido pelo prefeito, mas o prefeito não realizou a reunião com os médicos. No dia 30 de abril, todos os funcionários foram demitidos, sem qualquer reunião para esclarecimentos, demonstrando total desvalorização do nosso trabalho. Então, isso mostra o descontentamento dos médicos com a demissão e com o que lhes haviam sido prometido, que seria a comunicação prévia dessa demissão. Não fomos informados de nada, nem sequer se iríamos continuar trabalhando. Faltando menos de 10 dias para o fim do contrato, o representante da empresa vencedora da licitação fez uma reunião com os médicos, nos informando que estávamos convidados a manter nosso emprego, porém com algumas mudanças, sendo elas redução do salário e contratação dos médicos como pessoa jurídica. Ou seja, sem direitos trabalhistas que possuímos até então, sem 13º, sem fundo de garantia e sem férias. Essas informações são importantes, pois algumas pessoas, de modo equivocado, estão divulgando que os médicos pediram para sair, ou que não iriam ficar, porque desejavam reajustes nos salários. Então, na realidade, não foi informado aos médicos a manutenção do salário. Eu queria que o senhor concluísse, porque já cedeu os seus 3 minutos. Aí depois o senhor escreve na tribuna. Não, eu só estou terminando. Já estou concluindo. Então vou suspender esse trabalho. Tá, obrigado. 5 minutos. Tá, obrigado. Suspende esse trabalho. Tá. Então, assim, essas informações são importantes, pois algumas pessoas, de modo equivocado, estão divulgando que os médicos pediram para sair ou que não iriam ficar, porque desejavam reajustes nos salários. Isso não é verdade. Somente saímos devido à grande desvalorização que vimos por parte dessa administração e devido à retirada da carteira trabalhista, que sempre tivemos. Gostaríamos de agradecer à população por esses anos de convivência, respeito mútuo e por toda a confiança em nós depositada. Compartilhamos da mesma tristeza em ter esse vínculo rompido, mas não podemos admitir tamanho retrocesso e desrespeito em nossos contratos. Assim deixamos aqui publicados essas palavras e, por serem verdadeiras, assinamos abaixo. Antônio Carlos Cupertino Júnior, Cláudia Cípula Fassanella, Eliane Provenzano Herrera Heder, José Nogueira de Freitas Filho, Juliana Martins Grulli Mendes, Luciana Maria, Maria Cecília Siqueira Lombardi, Priscila Elaine do Prado Faria, Vitor Hugo Souza Vasconcelos, Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira e Valesca Helena de Oliveira. Então eu entrei em contato com alguns médicos, no mesmo jornal existe um chamado da empresa Biosaúde para a contratação com os seguintes valores. Contrata-se médicos para ginecologia e obstetrícia para atendimento em PSFs, de São João da Boa Vista para início imediato. 20 horas semanais, R$ 7.350. 16 horas semanais, R$ 5.880. Médicos clínico geral com 40 horas semanais, R$ 14.700. Os contratos serão firmados com pessoa jurídica PJ, contato com tal. Porém, eu acho que dentro desse valor aqui, segundo o que o vereador Ademir informou, ou segundo o que ele passou para toda a população e para nós, vereadores, não, o meu não. Além desses R$ 14.700, haveria uma complementação com mais 2 salários. E dentro desses 14.700 mais a complementação, esses médicos que se sentiram, como eles mesmos estão dizendo, desvalorizados, né? Não respeitados, eles retornam a trabalhar. E eu acho que é o que a população deseja, que é a manutenção dos médicos que já conviviam com eles há algum tempo. Obrigado e desculpa por ultrapassar o tempo. Suspenso.
É o que o vereador Chaves coloca, eu não tinha visto essa nota no jornal. O grande empecilho que eu vejo em relação a isso, primeiro, a empresa procurou os médicos de maneira muito tardia, né? Então, nós fomos procurados no dia, até anotei aqui, o Chaves estava comentando, no dia 26, né, do mês passado. Fizemos a primeira reunião no dia 27, uma terça-feira. A segunda reunião no dia 28 e a terceira e última reunião no dia 29, foi uma quinta-feira. E nessa última reunião foi colocado os valores e os médicos que queriam ou não queriam continuar trabalhando. O que acabou acontecendo? De um grupo de 24 médicos, 5 continuaram e 19 acabaram optando por sair. E qual a minha outra preocupação? Eu sou um dos médicos que decidi ficar. Eu não sei, confesso a vocês, qual é o meu salário. Até agora eu não fui procurado por ninguém. Eu não assinei nada e estou trabalhando. Então, a partir do momento que a Biosaúde ganhou a licitação, eu achei que... E até o que foi dito foi o seguinte, na segunda-feira, dia 2, né, dia 2 de junho, nós iremos procurar os médicos que decidiram ficar para poder fazer o contrato como pessoa jurídica. Né? Então, como a reunião não chegou num acordo salarial, o último contato que eu tive com o pessoal da Biosaúde foi no dia 28, assim como os demais médicos. Então, eu também não sabia desse salário. Eu não sei qual o salário que eu vou receber. Eu apenas disse que eu iria continuar porque eu tinha um compromisso com a população sanjonense, independente do salário. Inclusive, o meu compromisso maior quem colocou pediatra nos PSFs e ginecologista foi o senhor Nelson Mancini Nicolau, né, com um projeto meu. Então, eu sou, na verdade, o pai da criança e o Nelson e a Erenice são os avós. Né? Então, eu tinha um compromisso de continuar, independente do meu salário. Né? Agora, eu acho que a empresa está faltando realmente um pouquinho mais vamos dizer assim, um pouquinho mais não vou falar competência, né? Não isso, mas de seriedade para procurar os médicos. Né? Atenção, perfeito, Cláudio, obrigado. Para poder já definir quem vai ficar, quem não vai ficar, qual é o salário, qual não é o salário, né? Qual é a verdade dos fatos. Porque até agora, hoje é dia 9, eu não sei, espero receber no começo de julho, que eu trabalhei em junho, mas eu não sei qual vai ser meu salário. Essa é a grande realidade. Então, acho... Claudinei, só para encerrar, como eu havia dito, se o representante da empresa realmente entrar em contato com os médicos que já trabalhavam nos PSFs, eu acho que, não vou dizer 100%, mas a maioria aceita o salário aqui proposto. Desde que, eu acho que tem que ter algumas adequações, como, por exemplo, o Ademir trabalhando há 10 dias, não assinou contrato nenhum, não tem garantia nenhuma se vai receber ou não. Então, mas se tudo for bem esclarecido, documentado, os médicos voltam, a população fica assistida dentro do que realmente a população estava querendo, que eram os médicos que já faziam parte do PSF. Eu queria perguntar para o doutor Ademir, os médicos em nenhum momento ficou sabendo de quanto eles iam receber? A discussão iniciou, o salário inicial proposto pela firma seria a manutenção do salário de 14.700 e eles iriam acrescentar mais férias e 13º nesse salário. Eles falaram que iriam diluir em 12. Mas a discussão sempre tomou o seguinte rumo: pessoa física. Nós queremos pessoa física e não pessoa jurídica. Né? Posteriormente, na última reunião, que foi no dia 28, na quinta-feira, esse valor já havia caído. Né? Porque surgiram várias propostas. Na reunião do dia 27, a própria Biosaúde veio com a seguinte proposta: nós podemos contratar vocês metade físico, metade jurídico. Então nós vamos ver, por exemplo, salário de 14 mil, 7 mil como físico, 7 mil como jurídico, para que não incidam tantos encargos num valor muito alto. E ficaram depois de dar a resposta no dia seguinte. No dia seguinte eles falaram: isso não é possível. Legalmente a gente não pode contratar uma pessoa metade físico, metade jurídico. Então vai ter que ser como físico, como jurídico, e não como físico. Né? E na última reunião o salário seria 12 mil, já tinha caído. Na primeira reunião era 14.770, mais a manutenção de 13º e férias. Na última reunião tinha caído para 12.500, com mais 2 salários. Né? De férias e 13º. E aí que os médicos falaram: então está diminuindo o salário. Nem a primeira proposta estava sendo mantida. Né? E aí poucos quiseram continuar, só os 5 que continuaram aceitando ser pessoa jurídica. E aí, pelo que o Chaves também
levantou, eu andei pesquisando essa semana qual é a legalidade realmente da firma poder contratar parte como pessoa física, como todos os outros profissionais, enfermeiros, dentistas, e os médicos como pessoa jurídica, se isso realmente é permitido ou não dentro da lei. Então, estou aguardando, fiz até uma consulta para ver até que ponto isso é legal ou não é legal. Eu acho, não questionando o Chaves, que dificilmente o prefeito, com o departamento jurídico que ele tem, iria aceitar um contrato, uma licitação com uma firma. Lembrar que essa firma foi a única que quis participar da licitação. Dificilmente o prefeito iria assinar um contrato com essa firma se ele não tivesse um embasamento jurídico, né, que lhe desse essa tranquilidade, né, pelo risco que ele correria de sofrer uma série de processos posteriormente. Né? Ademir, eu acho que às vezes erros podem até acontecer e eu acho que vale a pena a sua pesquisa, né? Porque, como eu falei para o Chaves na sessão passada, que a gente fizesse mesmo, buscasse outros pareceres. Nós temos o CEPAM aí, que é um órgão consultivo e que poderia sinalizar alguma coisa, se pode ou não, e diante de uma resposta técnica de um órgão consultivo, aí a gente tomar as devidas providências. Mas eu vejo assim, hoje por uma coincidência eu encontrei com a Perpétua na rua, até ela me abordou, veio falar comigo, e muito preocupada porque ela não aceitou ficar na Vila Valentim, né? Mas mesmo assim, ela tem lá, acho que quase 18 ou mais anos de casa, e ela está muito sentida por não poder ter a oportunidade de continuar. Ela falou para mim que o salário hoje, parece que oferecido para ela, seria de 700, 800 reais, onde ela ganhava, se não me engano, R$ 1.200. E que na qualidade de vida dela, quer dizer, ganhar 700 agora, mesmo que ela queira muito ficar, ela tem muita vontade de voltar, ela não tem condições, porque ela não sustenta os seus gastos, a filha, esse tipo de coisa. E ela me relatou que o coordenador da Biosaúde, ela me falou o nome, eu não lembro, está numa preocupação muito grande de buscar esses profissionais que têm essa capacitação para poder ajudar a Biosaúde a se estruturar, porque ela não conhece a realidade de cada unidade. Então, eu entendo que ela está ainda no momento de transição. Então, o que nós poderíamos fazer? Até perguntei para a Perpétua. Perpétua, quanto tempo você acha que nós temos que tolerar um pouco esse momento de transição, para que a gente também não seja incoerente ou que a gente venha buscar soluções produtivas. Ela acha, pelo conhecimento dela, e essas pessoas que vivem PSFs, a gente tem que levar muito em consideração, ela acha que isso iria até o fim do ano, mesmo porque pensamento assim que a gente discutiu ali, e até falei para ela, vamos nos reunir para discutir um pouco mais, para ver se a gente acha uma solução ou não. Ela entende perfeitamente que uma determinação que foi feita pelo Tribunal de Contas e que o município tem que cumprir, que isso é ponto pacífico, né? Só que essa transição veio muito em cima, a mesma coisa que você fala, e que a gente teria que ver como que isso poderia ser equacionado.